Olá, está no ar o nosso Linha de Fogo, primeiro programa 2023, aqui pela nossa UniTV. Prazer estar com você, você que vai nos acompanhar este ano com certeza, passando energias positivas. E nós teremos sempre boas entrevistas aqui no nosso UniTV. Sempre o oferecimento da Lojas Adelino, que continua conosco em 2023, apaixonada pelo cliente. A produção sempre do competente técnico Fabrício Felipe. Muito obrigado pelo carinho a todos os funcionários aqui da emissora, da TV, por ter nos recebido tão bem agora em 2023. O Linha de Fogo, que inicia nesse exato momento, traz hoje para conversar o presidente da Fundação Universasul. Nós vamos se acostumar. Inoversasul. Nós vamos acostumar, porque ele foi eleito presidente da Fundação. Eu converso com meu particular amigo, com todo respeito ao professor de longo tempo, professor Walter Schmidt Neto. Para alguns, para os mais chegados, professor Walter. Para outros, apenas Valtinho. Eu vou tratá-lo como professor Walter. Boa noite, seja bem-vindo ao meu primeiro programa 2023. Que honra tê-lo aqui, presidente. Boa noite, Haroldo. Boa noite a todos aqueles que nos dão o prazer e a honra da companhia. O prazer é todo nosso de estar novamente aqui na UniTV, de estarmos abrindo a temporada 2023 do seu programa e podendo conversar com toda a comunidade sul-catarinense através da emissora que nós mantemos justamente com essa finalidade, de conseguir promover, de contribuir na promoção e no desenvolvimento da comunicação e das temáticas de interesse regional. Agora, professor, no tempo que existia a Unisul, a Paralelo também tinha a nossa FAEPSul, certo? Aí depois a Fundação FAEPSul. Aí depois houve mudanças, houve toda aquela mudança que nós sabemos, e agora entrou com a nova roupagem, com o novo nome, a Inoversasul, que inclusive passou pela Câmara de Vereadores, toda essa transformação, e teve eleição, e o senhor agora é presidente. Qual é o papel da Universasul nesse exato momento no contexto da educação, no contexto de gestão aqui da Fundação? Excelente pergunta, porque essa é uma das questões que geram confusão na cabeça das pessoas. E eu vou tomar a liberdade de poder contextualizar para poder esclarecer bem para o seu público, porque é um público seletivo. O que existe desde a origem, o CNPJ, que foi criado lá em 1964, ele é um CNPJ da Fundação Unisul, que era originalmente a Fundação Educacional do Sul do Estado de Santa Catarina, FESC, IMES antes ainda, FESC, e virou Fundação Unisul com a transformação em universidade. Essa é a detetora do CNPJ, personalidade jurídica. Esta fundação é a mantenedora da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, que agora, no ano de 2020, foi transferida essa mantença para a Ânima Educação. Junto com a universidade, a Fundação Unisul também mantinha, e mantém até hoje, o Colégio Deon, a UniTV e um conjunto de outras atividades e serviços. Mas como mantidas, continua sendo a mantenedora do Colégio Deon, que não tem CNPJ, da UniTV, que não tem CNPJ, e tem essa árvore, pertence a essa árvore da Fundação Unisul. Com a transferência da mantença para a Ânima, obviamente que o nome Unisul ganhou muita força no contexto nacional. E ao fazer o que a gente chama de valuation, que nada mais é do que um nome americanizado da estabelecimento de valor para um empreendimento, se considerou um volume significativo de cotas de avaliação para o nome Unisul, até pela facilidade de utilizar esse nome para uma expansão, por exemplo, não só para o sul de Santa Catarina, mas para Santa Catarina, como Universidade do Sul, para Universidade do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, como Unisul, e por que não
de universidades do Mercosul, como Unisul, Universidade do Sul. Então esse nome ganhou muito valor. Por isso entrou na negociação a transferência do nome Unisul para a Ânima, mas em contrapartida uma condicionante de perpetuidade eterna deste nome Unisul. Então aqui é bom porque dá uma outra explicação para o seu público. Essa história que vai acabar a Unisul, de que isso vai trocar de nome, isso é impossível. Está no contrato como uma cláusula pétrea que o nome Unisul ele se perpetua sob a coordenação da Ânima Educação. E por isso a Fundação Unisul ela sofreu uma alteração de finalidades, de função, se adequando à nova realidade. E para essa nova realidade, nós encontramos, já que o nome transferia para a Ânima, nós encontramos a Inoversa Sul. Outra coisa, nada a ver com essas duas, nem com a Unisul e nem com a Fundação Unisul, e muito menos com a Fundação Inoversa Sul, é a FAEPSul, que era uma fundação de apoio e de assistência que tinha entre os seus clientes, tinha entre os seus vínculos prestar serviços para a Fundação Unisul, na verdade para a Universidade Unisul. E com a transferência da mantença perde o sentido e por isso está sendo extinta por determinação do Ministério Público Estadual. Mas nada a ver com a Fundação Unisul. Quer dizer então que é fazer melhor e maior aquilo que está sobre a sua gestão, que é o Colégio Deon, vamos dizer mais propriamente disso. Qual é o papel nesse momento em relação ao Colégio Deon? Que bom, né? O seu programa está dando a oportunidade de nós podermos resolver e responder a coisas que ficam como ruído por aí. A primeira foi essa história do nome Unisul e da perpetuidade do nome Unisul. A segunda questão é essa que você pergunta, porque ela dá um entendimento assim de que perde a finalidade. A gente ouviu muitas pessoas dizer, pô, não faz mais sentido, não tem mais relevância a Fundação Unisul. Para que manter a fundação por conta do colégio? Na verdade, a Fundação Inoversa Sul, Haroldo, ela foi desenhada e está pautada sobre 4 grandes pilares que nós chamamos de laboratórios. Um destes laboratórios, que é onde está o Colégio Deon, ele é o laboratório da educação. Neste laboratório da educação, nós temos algumas atividades lá, que é o desenvolvimento de tecnologias educacionais, que é as questões do próprio Colégio Deon está neste laboratório. Então esta é uma das finalidades, é um dos pilares aonde nós vamos sustentar a nova fundação. Um outro pilar muito importante e que as pessoas precisam conhecer é o pilar da plataforma multimídia, né? Que é onde está a UniTV. Então não mais no contexto de TV, mas no contexto de plataforma multimídia de comunicação, de conteúdos. Uma outra plataforma, que é a plataforma da prestação de serviços, que é onde nós temos a estrutura de toda a inovação e do empreendedorismo para poder desenvolver e atuar nessa questão do ecossistema de desenvolvimento. E uma outra plataforma, seria a 4ª plataforma, que é dos serviços especializados, onde nós temos lá tudo aquilo que nós desenvolvemos ao longo desses 58 anos de existência, da nossa coexistência de fundação, mantendo uma universidade, e houve um aprendizado muito grande. Houve a criação de uma rede de competências muito expressivas no Brasil e no mundo. E nós agora trazemos na Inoversa Sul essa expertise para poder ofertar serviços a todo o Brasil. E vou dar um exemplo, para que não imaginem, né, que isso fica apenas no contexto teórico. A Fundação Unisul é detentora, porque nós mantivemos esse ativo, não repassamos para a Ânima, um sistema de gestão educacional inédito ainda no Brasil inteiro, como modelo de gestão educacional. E nós estamos agora preparando esta ferramenta de tecnologia para que nós possamos colocá-la à disposição de todo o Brasil e selecionamos aqui como foco de mercado as instituições de ensino com até 3.000 estudantes e também as instituições de educação básica. Então nós devemos ter aí, se formos bem-sucedidos, se conseguirmos desenvolver adequadamente as campanhas publicitárias, nessa dimensão do pilar
dos serviços especializados e promoção ao desenvolvimento regional, teremos um produto que pode, em cerca de 10 a 15 anos, se transformar num produto tão grande, tão expressivo, quanto era a própria Unisul quando foi transferida a Mantença. Então, assim, está aí a relevância dela. Sim. É importante essa promoção do desenvolvimento regional, porque ela vai atuar, acima de tudo, como uma supervisão, um tipo de um conselheiro para o desenvolvimento, dando regras, estratégia para o desenvolvimento, que muitas vezes prefeituras, órgãos públicos não têm essa expertise. E isso a Fundação poderá atuar sobre isso? É praticamente, esse pilar é sobre isso? Esse pilar é sobre isso. Este pilar de serviços especializados, como o pilar da inovação e do empreendedorismo, cada pilar desse a gente formata como se fossem laboratórios, onde especialistas e ferramentas de tecnologia e ferramentas de trabalho estão lá à disposição para que nós possamos... Imagina como se fosse uma ponte, Haroldo. De um lado você tem uma situação, problema, em qualquer lugar. Nós estamos restringindo inicialmente Santa Catarina, mas o limite não é regionalizado. Você tem uma situação, problema, e você tem aqui na outra ponta, como se nós fôssemos um hub que liga essas duas coisas, e daí a ponte, nós temos soluções para serem apresentadas. Esta conexão desenvolve soluções, desenvolve alternativas e apresenta à sociedade essas demandas. Então há muita relevância na nova fundação, sim, muita. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco, nós vamos voltar rápido, ao nosso né? segundo bloco para falar um pouco mais sobre esses pilares. Eu quero saber muito sobre a questão da inovação e do empreendedorismo, que é fundamental nos dias de hoje. Qual é o papel que a Fundação pode atuar em cima desses dois pilares? É sempre no oferecimento da Lojas Adelina, apaixonada pelo cliente. A gente já volta num minutinho para o nosso segundo bloco, aqui no nosso Linha de Fogo, primeiro programa 2023. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, hoje, entrevistando o professor, presidente da Fundação Inoversasul. Inoversasul. Até o final do programa, eu com certeza eu vou decorar. Professor, ainda a hora que eu encerrei o primeiro bloco, eu queria falar do pilar da inovação e do empreendedorismo. Mas o Colégio Deon, eu quero voltar na questão do pilar da educação, porque o Colégio Deon, não me parece, realmente, ele tem demonstrado, tem aparecido no cenário da nossa sociedade, regionalmente, como um colégio que se mantém com uma estrutura de causar invejas a muitos outros colégios da região sul. Quer falar um pouco sobre o papel do Colégio Deon nesse cenário? Uhum. Observe bem, Haroldo, o Colégio Deon é uma instituição de ensino com 76 anos e é uma instituição de ensino que tem uma trajetória muito bacana. Ela associa a formação clássica, que proporciona à criança e ao jovem uma formação consistente que prepara para a vida, mas ao mesmo tempo ele soube, ao longo desta trajetória de 76 anos, ir se dinamizando e podendo propiciar ao jovem e à criança também um preparo para os desafios do mundo, para a brutalidade que é conviver num mundo real. Perfeito. Num mundo de disputa, num mundo de competição. Então, só aqueles que estudam no Colégio Deon, e aqui eu quero fazer uma referência, você é um exemplo disso, porque é um egresso do Colégio Deon, sabe que o preparo filosófico de fundamentação, humanista para a vida, mas também para aquelas questões da vida, mas também para a disputa do mercado, também para entrar na conexão de mundo, elas são fundamentais para você conseguir sobreviver. E o Colégio Deon vem sabendo enfrentar bem esse desafio. Por quê? Porque ele tem mantido um projeto pedagógico contemporâneo. E nessa contemporaneidade do projeto pedagógico, ele tem sabido
inserir os desafios de tecnologias como instrumentos, como ferramentas de apoio à formação e à educação. E aí eu mostro um exemplo muito interessante que recentemente a gente teve. No último processo seletivo agora, para os vestibulares, nós aprovamos no Colégio Deon 96 dos nossos egressos para os cursos de medicina de diversas instituições de ensino superior do Brasil. Isso é muito grande, é muito alta a taxa de conversão de aprovados para o vestibular. Neste momento, nós estamos com 2.050 estudantes matriculados nas nossas diversas disciplinas. Aliás, ainda estamos com matrículas abertas para o Colégio Deon, mas porque nós estamos dinamizando e incrementando transversalmente na formação do colégio diversas alternativas tecnológicas. Agora, ontem, os estudantes chegaram e foram recepcionados pelo nosso robô. Acabamos de passar aqui, né, olha, novamente está na tela, né? O Deonito. Seja bem-vindo, Deonito. Dionito. Então, este robô, Haroldo, ele é um protótipo do que os estudantes ao longo do tempo, com certeza não neste ano, porque existirá um desenvolvimento de conteúdo para isso, mas chegará um determinado momento que ao final de um ciclo letivo, cada estudante levará o seu robô desenvolvido, produzido e embarcado inteligência artificial pelo próprio estudante no colégio e ele levará para casa, como a pasta resultado dos trabalhos dele daquele ano letivo. Só que esse robô ele vai fazer o quê? Essa inteligência que vai estar embarcada será justamente a complementação de conteúdo para aquelas conteúdos ou para aquelas matérias que o estudante demonstrou deficiências durante as aulas. Então o professor acionará esses conteúdos para que durante o contraturno o estudante possa ter um complemento feito pelo próprio robô, que é esse que está aí na tela. Então nós estamos falando de inovação, nós estamos falando também agora de empreendedorismo. Isso. Esse pilar da inovação e do empreendedorismo, a possibilidade ou é foco para fazer convênios com governo de estado, prefeituras, instituições que queiram realmente evoluir nesse quesito, nesse pilar inovação e empreendedorismo, como a Fundação vai atuar em cima desses órgãos? Haroldo, vai misturar aqui, outra oportunidade, vai misturar um pouquinho nessa resposta, eu vou fazer questão de misturar um pouquinho, com aquela anterior sobre a relevância da existência da Fundação Inoversa Sul agora sem universidade. Isso é muito importante para que a gente tenha isso claro e possa se contrapor, às vezes, alguns argumentos maldosos de falta, de perda de finalidade, de perda de relevância, né? Neste momento, nós temos cerca de mais ou menos 4 milhões de reais em diversos projetos sendo desenvolvidos em diversos lugares de Santa Catarina, desenvolvidos pela Fundação Inoversa Sul, que sucedeu à Fundação Unisul e já vinha desenvolvendo coisas novas pós-transferência de Mantença para a Ânima. Então eu vou dar um exemplo local aqui, vou dar 2 exemplos local aqui e vou dar um exemplo de um relatório que eu recebi ontem. Aqui em Tubarão, aqui na Amurel, nós estamos implantando o Observatório do Empreendedorismo Inovador, que vai fisicamente estar sediado no Centro de Inovação, que inaugura agora, possivelmente aí em algum momento em março, está em fase de finalização. E nós já estamos lá montando o espaço do observatório. Mas o espaço físico, ele não é nada perto da plataforma automatizada que nós montamos, e que, para você ter uma ideia, Haroldo, qualquer pessoa no mundo que desejar empreender, e aí vem a sua resposta, empreendedorismo, que desejar empreender e tiver como opção a região da Amurel para empreender, ele terá, pelo site do Observatório do Empreendedorismo Inovador, acesso a todas as informações necessárias para que ele possa, no seu plano de negócios, mitigar riscos da aplicação do investimento dos recursos que ele quiser fazer. Ele vai ter condições de escolher se o melhor lugar na Amurel é Santa Rosa, se é Gravatal, se é Tubarão ou se é Imbituba, para que ele aloque os seus investimentos e o seu empreendimento.
E para que nós possamos, através de inteligência emocional, através de inteligência artificial, organizar ou reorganizar a planta de distribuição dessa região da Murel, para que nós possamos ter a médio prazo, o desenvolvimento espraiado por toda a região. Então, isso é um papel desenvolvido pela Fundação InoversaSul. Professor, com recurso público, R$ 2 milhões tem aí dentro. Então, essa nova realidade assegura uma tranquilidade institucional, que é a questão do planejamento. Com certeza, com certeza. O planejamento está inserido nesse processo de novas conquistas e desenvolvimento da própria fundação. Uhum. Só para ainda, vou entrar nisso, mas só para concluir, recebi ontem 2 relatórios muito interessantes. Um relatório do trabalho de reorganização urbana que nós fizemos no município de Garopaba. Para quem conhece Garopaba, uma realidade extremamente complexa, né, por conta da praia, por conta dos sambaquis, por conta das características regionais. E foi, assim, um trabalho inédito na forma de desenvolver e de mobilizar a comunidade, obviamente que também com, digamos assim, com divergências, né, discordâncias, porque você mexe no zoneamento, sempre gera discordância. Estamos concluindo esse mesmo trabalho em Imbituba e terminamos agora um trabalho de replanejamento da educação em Barras do Sul. Barras do Sul. Aqui no Barras do Sul, a cidade. No norte. No norte, ali, perto de Barra Velha, por ali. Isso, Barra Velha. Barra Velha. Isso não, Barra Velha, desculpa, obrigado por me corrigir. Barra Velha. Um relatório que o relatório técnico, com considerações e sugestão, ultrapassou as 450 páginas. Tamanho foi o envolvimento e a profundidade com que esse trabalho foi desenvolvido. E quem que desenvolveu? A Fundação InoversaSul. Um contrato da Prefeitura com a Fundação InoversaSul com os seus especialistas, e essa é a vantagem, a gente não precisa mais ficar limitado aos especialistas da Unisul, que é a maior parte das pessoas que nós contratamos para desenvolver os trabalhos conosco. Mas nós temos hoje consultores do mundo inteiro, contribuindo, somando esforços, integrando conhecimentos e impressões conosco. E é isso que é a InoversaSul. É isso que a InoversaSul traz. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, a InoversaSul, ela não é só dentro do quadro que ela opera do seu quadro, ela busca também expertises em outros campos, em outros caminhos. Claro, por isso que ela é um hub. Segmentos. Por isso que ela é um hub. Por isso que ela é um hub de conhecimento. Ela identifica uma necessidade e estuda aqui alternativas e soluções de problema, com pessoas e com competências de todos os lugares que puderem ter conhecimento e domínio daquela situação, problema. E aí, Haroldo, é que eu chamo a atenção, vem na finalização da sua pergunta, né? Não sei se nós ainda teremos tempo, mas isso somado à transferência da mantença com os recursos que foram aportados, e aí responde a outra demanda aí, aqueles que falam que isso podia quebrar o futuro e tal, nós salvamos e promovemos muito a universidade, e aí um dia a universidade pode falar sobre isso aqui com seus ouvintes, mas nós demos um futuro perene e tranquilo para a Fundação InoversaSul, que reprogramou as suas dívidas históricas, saneou integralmente todas as dívidas de curto e médio prazo, todas estão saneadas e liquidadas, e as de longo prazo reprogramada no tempo, de acordo com os vencimentos, e aquelas que são pretéritas, mas que ainda não eram contingenciadas, estão sendo contingenciadas de acordo com todo esse fluxo de recursos que está surgindo. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco, já para o terceiro bloco, aqui hoje conversando com o presidente da InoversaSul, aqui de Tubarão. InoversaSul. É a terceira tentativa. Eu vou realmente... Aliás, vamos divulgar mais, né? Vamos falar mais sobre o InoversaSul, que está muito interessante essa conversa. E no terceiro bloco eu vou falar sobre gestão. Isso é muito importante, muito legal. Você que é empreendedor, você que tem a sua empresa, micro, pequena empresa, fique atento a esse terceiro bloco, nós vamos falar sobre gestão. Seguidinho a gente já volta aqui no nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, hoje entrevistando o presidente da InoversaSul,
né, o professor Walter Schmidt. Walter Schmidt Neto. Professor Walter. Presidente Walter Schmidt. Presidente, eu tomei conhecimento dentro das minhas pesquisas de várias falas suas na sua primeira reunião de gestão. E me chamou muita atenção, eu achei assim muito criativo, até copiei alguns trechos para dizer para alguns gestores, empreendedores, pessoas que têm comando, tanto no órgão público quanto no privado, de que crenças e confiança no futuro, né? O senhor fala da Inoversa Sul, mas eu poderia também falar para outros segmentos, iniciativa privada e também iniciativa pública. Que confiança é essa no futuro de um gestor? Haroldo, isso tem a ver com essa conversa que nós vimos fazendo aí nos blocos anteriores. Ao mesmo tempo que muitas pessoas comentam que não há mais relevância em gerir a Fundação Inoversa Sul e que, inclusive, ela poderia eventualmente ser extinguida, porque o que ela iria fazer. E eu levanto tudo isso que eu levantei e que argumentei, né? Se as pessoas quiserem, ouçam os outros blocos anteriores e vão saber de tudo que a gente faz e tem potencial para fazer. Mas eu também fiquei me perguntando o seguinte: como é que eu motivo, como é que eu engajo as pessoas num projeto novo, um projeto desafiador, um projeto que precisa ser vencido, ao mesmo tempo que se ouve alguns ruídos negativos. Eu fui buscar de onde vêm as minhas inspirações que me permitem ter crença no futuro. E eu percebi que a trajetória toda da Fundação Unisul, nos seus 58 anos de existência, ela é uma trajetória que dá orgulho a qualquer um de nós que participamos desse processo integralmente ou em parte dele, assim como deve dar orgulho a cada um dos tubaronenses que vivenciaram essa história até aqui. Não é uma trajetória que motiva vergonha. Nós não precisamos nos esconder da nossa origem, do nosso trabalho, das nossas ações. Porque nós tivemos conquistas fenomenais ao longo desse período. Desculpe interrompê-lo. O senhor, nessa sua fala, me parece que o senhor faz um tipo de homenagem, por exemplo, dentro dos presidentes anteriores ao seu mandato. Sim, é mais ou menos isso. Sim, eu entendo que cada um daqueles que nos sucederam, em especial ocupando as funções de presidente, e antigamente presidente e reitor conjuntamente, tem os seus méritos ao seu tempo, com as suas atividades, com as suas contribuições, com as suas realizações. Tanto que nós construímos um patrimônio superior a 500 milhões de reais, que é de todos nós tubaronenses, e está intacto nessa operação toda. Intacto nessa operação toda. Explica, como assim está intacto, professor? Porque o patrimônio permanece 100% de propriedade da Fundação Inoversa Sul. Houve uma sucessão de CNPJs. O CNPJ, que era da Fundação Unisul, passa a ser da Fundação Inoversa Sul. E junto, preservado por toda essa negociação de transferência de mantença, permanece 100% íntegro o patrimônio, os imóveis, os prédios, tudo aquilo que não é o operacional, que não é matrícula do ensino superior. Tudo o restante fica permanentemente de propriedade da Fundação Inoversa Sul e, portanto, da comunidade de Tubarão. Isso totaliza 500 milhões de reais, aproximadamente 450 milhões de reais. Então, não há por que nós nos envergonharmos. E aí vai dizer assim, mas poxa, Walter, então dá um objetivo específico para não se envergonhar. Até hoje, na história da Fundação Unisul, foi cumprido integralmente todas as finalidades e as funções dos estatutos que nela vigiram até o momento. Então, se o dirigente, que tem o principal papel dele, é zelar pelo cumprimento estatutário, e todos esses papéis foram cumpridos, por que nos envergonhar? Nós passamos, Haroldo, durante esse processo de crise, por 7 due diligences. Due diligence é como se fosse uma auditoria aprimorada, geralmente feita por empresas internacionais, de quem tem interesse no negócio faz essas due diligences. Todas, não só constataram a integridade dos dados fundacionais, como destacaram a qualidade dos dados com os quais nós trabalhamos.
Os nossos profissionais lá da contabilidade recebem os elogios dessa qualificação de trabalho, pela lisura, pela consistência, pela integridade. Isso não quer dizer que os números fossem bons, tanto que nós tivemos problemas, ao longo do tempo, de diversos problemas. E um dia desses, um vereador me perguntava, né, numa das conversas conosco, disse assim: professor, realmente houve erro lá, houve desvio lá no passado? Eu disse: se eu lhe disser que não, o senhor vai dizer que eu disse que não porque sou um dirigente da fundação, que me orgulha ser. Se eu disser que sim, o senhor vai dizer que ele está com algum problema lá dentro e está brigando. Então eu vou dar 2 exemplos para o senhor e faço questão de dar para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, se você me permitir, Haroldo. Um exemplo muito bom e um exemplo que não foi tão bem sucedido. No começo da década de 2000, havia uma projeção de que o norte da ilha de Florianópolis teria cerca de 300 a 400 mil moradores naquela região. Nos próximos anos, coisa curta, nós fomos lá e instalamos um campus universitário naquela região. Acontece que o crescimento não se deu, e estou falando de 2000, acontece que o crescimento naquela região não se deu no tempo que nós prevíamos. Hoje está chegando perto dos 250, 270 mil. Ainda não se viabiliza um campus universitário. Então nós fomos protagonistas muito além do nosso tempo lá em 2000. Acertamos na estratégia e erramos no tempo. Mas tivemos um erro, podíamos ter revisto a nossa decisão com mais brevidade. Não conseguimos fazê-lo. Levamos muito tempo para rever e para reverter a decisão. Isso é um erro de estratégia, de ação de estratégia. Não há por que punir um gestor por isso. Ele errou no tamanho da dimensão da sua decisão estratégica. Agora, eu vou dar um outro lado, uma decisão acertadíssima. Em 2002, nós criamos o curso de medicina em Tubarão. 2002. E este curso de medicina em Tubarão, hoje figura entre os 3 melhores cursos de medicina de toda Santa Catarina. Este curso de medicina de Tubarão, atualmente somados ao curso de medicina de Florianópolis, é o que responde por cerca de 70% do faturamento de toda a Unisul. Era já quando nós geríamos a Unisul e é hoje. É o que projeta a universidade, projeta a cidade de Tubarão, continua projetando a cidade de Tubarão para o Brasil inteiro, de onde vêm diversas pessoas para cá estudar e aqui permanecem morando. Hoje são moradores da cidade de Tubarão. Estão incrementando renda aqui nessa região. Então uma decisão, Haroldo, em 2002 eu estou me referindo, mesma época da outra que eu atribuo, digamos assim, como falhamos. Esta aqui foi extremamente acertada. Foi um golaço, quase um gol olímpico. E as pessoas também têm que avaliar. Aqui foi um acerto. Aqui foi uma decisão muito bem tomada. Aqui o zelo, o cuidado, a presteza funcionaram adequadamente. Então, faço esses 2 exemplos para ilustrar bem essa questão da capacidade gerencial, da capacidade de execução. Por que não ter orgulho dessa trajetória? Tenho orgulho, sim. Tenho orgulho e creio que por essa competência o nosso futuro será um futuro brilhante como Fundação Inoversa Sul. Agora, professor, diante dessa sua fala, me recorda alguns nomes que passaram na presidência e outros tiveram algumas dificuldades de responderem e responderam algumas críticas. E hoje também, professor, até um tempo atrás, existem algumas críticas, que o senhor está colocando isso com muita transparência, com muita propriedade, do papel hoje dessa nova função, esse novo papel da Fundação. Como o senhor trabalha essas críticas hoje, principalmente críticas negativas, críticas que não têm fundamento, apenas falar por falar da Fundação? Como é que o senhor trabalha essa questão hoje? Nessa reunião, ou pretende trabalhar? Nessa reunião que você se refere, você disse que foi uma ata, né, que a gente trabalhou com gestores. Na verdade, assim, nós temos a gente tem procurado documentar isso. A gente tem 2 instrumentos fundamentais. Um instrumento norteador de grandes objetivos e premissas que nós vamos seguir, que são as nossas crenças, e um objetivo, e um outro documento que internaliza essas crenças para transformar em ações. Porque se nós temos os nossos diferentes gestores, são 10 membros hoje da equipe assim, liderando processos. É muito pequena a nossa equipe, é muito pequena o tamanho estrutural da Fundação. Foi uma das coisas que a gente avançou muito em reduzir esse tamanho. As pessoas têm que saber exatamente qual é o nosso norte para saberem para onde nós vamos.
para conseguir definir, e nós temos uma linha de atuação. Se falar comigo, ou se falar com qualquer um das líderes, ou qualquer um dos funcionários, tem que saber dizer para onde vai efetivamente. Então, como existe muito ainda esses ruídos, nós temos que vencer, o que é que a gente fez, Haroldo? A gente combinou o seguinte: nenhuma demanda pode ficar sem resposta. Nenhuma. Veio uma demanda interna ou externa, correta ou não, maldosa ou bondosa no sentido de contribuir, ela precisa ter uma resposta. E se a pessoa não se sentir competente para responder, não tem problema, ninguém vai ser punido por isso, mas que venha imediatamente ao presidente e cabe ao presidente responder. É minha responsabilidade funcional. Eu não posso deixar as coisas sem respostas. Pode ser uma resposta, dizer o seguinte: eu ainda não sei como fazer, estamos trabalhando nisso, e darei uma resposta ao longo do tempo. Finalizando, porque eu sei que o tempo está terminando desse bloco, eu tenho dito assim: nós só vamos fazer o certo, Haroldo, só vamos fazer o certo por uma única razão, porque é certo. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que ter a competência e a possibilidade de colocar num grande quadro para que todo mundo veja. Eu não posso fazer nada que eu não possa colocar nesse quadro. Agora, aquilo que eu preciso ir acertando, que eu preciso ir ajustando, não precisa estar lá no quadro. Eu vou ajustando, acerto e vou colocar lá. Senão, nós temos que parar de fazê-lo. Estamos encerrando o nosso terceiro bloco aqui no nosso Linha de Fogo. E é o Linha de Fogo mesmo hoje dando oportunidade, conversando com o presidente da Inoversasul, professor Walter Schmidt. Voltamos já em seguidinha para o nosso quarto e último bloco do Linha de Fogo, sempre oferecimento da loja Zadelino, apaixonada pelo cliente. Seguidinha a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, hoje recebendo o presidente da Inoversasul, professor Walter Schmidt. Professor, no último bloco nós terminamos a nossa conversa, que está sendo muito interessante, proveitosa. Eu tenho certeza, e repito aqui, sendo prolixo, de que muitos empreendedores, muitos gestores estão assistindo e vendo a forma como essa nova roupagem, digamos assim, esse novo cenário que se apresenta aqui na nossa fundação. Esse novo momento, é o novo momento. Pese que é oriunda da FEPSul, em muitas ações, de 58 anos de presidentes que fizeram tudo o que tinham que fazer, criaram um patrimônio que o senhor bem falou, enfim, tem lá os seus méritos. Mas hoje o momento realmente é seu, o momento é da sua gestão. E dentro da sua gestão, o senhor falou numa reunião sobre o compromisso do aprimoramento da transparência. O que seria essa transparência que todo mundo fala, que todo mundo diz, aqui tem o portal da transparência, aqui tem... Mas não é isso que eu estou me referindo, é a transparência das ações da Fundação. Como é que o professor quer chegar nessa transparência? Lembra que nós terminamos o bloco anterior falando duas frases que podem ser emblemáticas, mas elas são muito importantes do ponto de vista de operacionalidade. Primeiro, para assim, quando cada um dos nossos líderes de equipe recebe uma demanda de um problema, como é que ele vai responder se essa demanda nós vamos acatar ou nós vamos rejeitar, nós vamos devolver? No modelo clássico, tradicional, ele pega e leva sempre para o superior decidir. No nosso modelo, nós vamos chegar num determinado momento ao longo deste ano ainda, em que as pessoas vão dizer, nós acatamos ou não, apenas encontrando uma resposta. Esta ação a fazer, ela é adequada aos nossos princípios, está adequada aos nossos 4 pilares, está dentro do nosso plano de ação, nós vamos acatá-la, porque nós vamos fazer o certo simplesmente porque é o certo. Não interessa se nós vamos ganhar mais ou menos, não interessa se vai estar mais fácil ou menos fácil, não interessa se o presidente goste ou se um funcionário vai ter mais trabalho. Interessa que ele é o certo a ser feito e só por ser o certo a ser feito, será feito pela Fundação Inoversasul. Ponto 1. Quando nós decidimos isso, nós temos que ter a transparência, é daqui que vem a transparência, de poder colocar essa ação que está sendo feita num baita quadro que todo mundo veja.
Ou seja, nós não podemos querer desenvolver uma atividade que já esteja definida. Obviamente que aqui nós temos que preservar as questões contratuais, as questões de reserva de propriedade, existem determinadas coisas que precisam ser reservadas porque é o certo de preservá-las. Mas existem outras que têm que estar demonstrado para que todo mundo possa saber. Então tem questões que nós precisamos aprimorar. Como é que se aprimora essa questão da transferência, Haroldo? Da transparência? O primeiro ponto fundamental é a gente rever os nossos processos e os nossos procedimentos. Muitas vezes, na gestão tradicional, eu digo sempre para a equipe, eles riem, eu uso um termo que agora é meu, né, que chama descaretização. Não é pejorativo. O termo descaretização é nós tornarmos as coisas mais flexíveis e mais leves de serem feitas. E na medida que você descaretiza um processo, você torna ele mais fluido, você torna ele mais evidente, você torna ele mais fácil de se observar, você torna menos formal e mais objetivo. Na medida que você consegue chegar a este estágio, e eu acho que nós já estamos muito próximos de conseguir chegar a esse estágio, por conta de todo o trabalho que foi feito pelos nossos antecessores, a gente está muito próximo já de chegar a esse estágio de poder ter essa transparência maximizada de tudo aquilo que nós precisamos tornar transparente e todo mundo possa confiar mais, possa acreditar mais e possa procurar mais as nossas ações, porque elas vão estar aprimoradas. E aprimoradas no sentido de transformar as competências desejáveis. Elas encontram na Inoversa Sul, todas aquelas competências que elas desejam à disposição para ajudar a resolver os seus problemas. Agora, na sua fala, nessa reunião que eu tive acesso, o senhor falou uma situação que me chamou a atenção. Nós conversamos sobre ela num bloco anterior. Nossa gestão terá orgulho de ser de continuidade, sem, contudo, se permitir identificar-se com continuismo. Isso. Paralelo a esse, professor, como é que a gente pode identificar essa permissão? Tem muita gente que fala que cada líder é um líder diferente de outro líder. E cada líder tem as suas prioridades. Né? Isso é da natureza de liderar. E por isso, muitas vezes, um líder tem vergonha de dizer que está dando continuidade aos seus trabalhos, do seu antecessor. Eu tenho dito que nós não só daremos continuidade, como nós levaremos à exaustão todas as ações que vinham sendo realizadas e que estão contratadas. Todas, sem exceção. Agora, isso não quer dizer que nós não vamos aprimorar esses processos. Isso não quer dizer que nós não vamos encontrar melhores formas de realizar esses processos mais rápido e com melhores resultados para a Fundação. E é isso que nós não podemos nos limitar e nem permitir que ninguém tente nos identificar, por sermos de continuidade, estarmos dando continuismo. Não. O continuismo é quando você não está disposto a melhorar, não está disposto a aprimorar, não está disposto a abrir o engajamento de outros atores para junto poder aprimorar. Nós queremos muitos atores, nós queremos avançar muito. Então, agora, vamos continuar sim. Outra fala que eu achei interessante nessa gestão, que hora se inicia a sua gestão, o senhor fala da sua confiança no futuro. Poderíamos ter confiança no futuro da nossa Inoversa Sul? Com toda certeza. É uma garantia e uma segurança que nós damos. As questões processuais, as questões que demandavam repressão, reprimindo, né, a potencialidade de crescimento antigamente da Fundação Unisul, hoje elas estão equacionadas e aquelas que não ainda chegaram no momento de equacioná-las, estão todas elas planejadas e redimensionadas. E a isso, com todo o esforço destes pilares sendo implementados, desse esforço de atuação que nós estamos fazendo, com certeza eu deixo 100% de garantia que nós podemos ter esperança e confiança no futuro institucional da nossa Inoversa Sul. Professor, muito obrigado, presidente Walter agradeço. Schmidt. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, poder conhecer um pouco mais desse novo papel da nossa Inoversa Sul. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Sempre à disposição.
Assim a gente encerra o primeiro programa de 2023. No próximo dia 15 estarei entrevistando o jornalista Júlio Cancelier. Até lá, muito obrigado pelo carinho e pela atenção.